Eu sei que ele tinha 28 anos quando morreu, portanto foi em 69. E quando nós tivemos conhecimento da morte foi em julho de 69. Mandaram-nos um telegrama, como se isso fosse uma coisa acontecida logo de imediato. Descreve-me lá esse dia. Não quero, é melhor nem recordar, filho. Eu fui ao Monumento do Soldado, em Belém, e não encontrei o nome dele. Eles só consideraram soldados aqueles que cumpriam tropa obrigatória. Mas não foi como soldado, é por isso que ele não está lá na lista. Provavelmente. Carlos Alberto de Jesus Silva. E do espólio que nos foi devolvido foram apenas escassos elementos, aqueles que já conheço. Portanto, uma que pouco antes do tempo da tropa obrigatória, não é? E depois outra tirada já em Angola. Creio que são só essas as fotos que eu tenho. Eu sei que a minha irmã Fátima, ela confessou que tinha destruído algumas fotos para evitar o sofrimento da minha mãe. Ela poderia dizer do meu pai também. Alguém que deu esse testemunho, que o viram a correr, e alguém atrás dele. Portanto, ele terá sido morto, não é? Terá sido morto por alguém, à bala ou coisa do género. Desconhece. Como se foi já só visto em putrefação, em decomposição. Nunca se vai saber então o que é que aconteceu na realidade. Nunca se vai saber, filho. Ele de vez em quando queixava-se de dores de cabeça. Podia ter sido de doença, mas não, dado o contexto, não. Isto é que é, por exemplo, estávamos todos à mesa, éramos muitos à mesa, todos a comer e beber à custa de lavradores. Dizia isto, sem mais. E, por exemplo, havia lá um senhor, que era o senhor Diogo, que uma vez ralhou com ele por ele atravessar uma propriedade. Coitado, também ralhavam com ele por ele ser simplório. E se fosse outra pessoa qualquer, não ralhariam. E depois ele imitava-os. Aquilo que é meu, aquilo que é teu, e aquilo é meu. E bastante bem imitado, imitava as pessoas. Só sei que ele era motivo de chacota de algumas pessoas. Pela sua simplicidade. Portanto, esse motivo de chacota fez-me sofrer a mim enquanto criança, muito. As pessoas nas aldeias são muito cruéis, não é? Porquê é que lhe chamas de diferença? Parece que estás a eufemizar a coisa. Ele tinha algum atraso. Algum atraso, sim. Algum atraso. Aliás, houve uma prima que eu disse, olha, se calhar ainda bem que ele partiu, ou coisa assim. Ele também tinha aqueles problemas. E eu deu comigo a pensar assim. Este era aquele que toda a sociedade fazia chacota dele e criticava-o. Se calhar foi melhor ter ido ele do que o João Luís ou do que a Fátima.
ou de qualquer uma das outras irmãs. Tendo ele os problemas que tinha, se calhar, antes ele que outra pessoa, isso ainda te faz sentido? Já estou tão distante, que não sei, já não sei. Mas aquela foto eu presumo que não será dele. Eu lembro-me ele me falar na morte desse rapaz. Era um rapaz que tinha os olhos muito profundos e que eles decidiram deixar de ir de olhos abertos. Ele contava isso com frequência. Foi a tia Elvira, a tua irmã, que me deu como sendo do teu caso. Será que ela própria, se calhar, tem uma ideia errada? Porque parece um bocado ele, mas não é bem ele. Se calhar há diferenças nas fotos até cronológicas, não é? Sim, mas portanto has de reparar, e aí é que é de comparar, porque ainda por cima ele era um rapaz, e todos nós somos, de testa alta. E aquela foto dá a impressão que o cabelo nasce bastante até à frente. Não tem a testa alta. O que é que diz a parte de trás da foto? Creio que diz, não sei o quê, a morte deste rapaz ocorreu, ou qualquer coisa, e depois tem lá em junho, e uma data, não me recordo qual, e que de facto não condiz. Sabe-se que terá morrido em julho ou agosto de 69. Pois é, que foi mesmo enterrado sem se chegar ao fim da questão. Enterrado no pleno sentido da palavra. E por isso é que a avó chorou tanto quando eu fui para Angola. A terra do sumiço, como ela lhe chamava, do sumiço. Encontrei na música, portanto, uma forma de sublimar uma vida que eventualmente podia ser uma vida de sofrimento contínuo. Pensar que ele também pode ter estado doente e que não teve ninguém e que morreu sozinho, sabe-se Deus. Mas isso aí, João, é melhor não entrarmos por aí, senão então eu não saio disto. Eu não saio disto. Pronto. Porque uma pessoa pensar que morre sozinha, sem ter ali ninguém, com dor ou sem dor. Acho compreensível que seja esse um dos motivos pelo qual ele não é tão referido. Talvez, mas isso é horrível. Tem ali propriedades que não são digeríveis, não são processáveis nem uma pessoa morrer sozinha deve ser a coisa pior que há no mundo. Deve ser a coisa pior. Pronto,
Se quiseres eu paro já. Queres que eu pare? Não, vamos ver. Quem quer lá estar para um quarto lá, tela de Sacavém, atenção. Sr. Torres, desculpe, eu já é no auditório. Da igreja. Vou explicar. Da igreja da Portela, que é da igreja da Portela. A igreja da Portela de Sacavém é o que está no meio, que é uma igreja de sempre interessante, porque a custo-de-vista é miserável, não é? Depois isso quer dizer, há um grande conforto de eu ter dado ao papá a companhia que ele mereceu. Muito carinho, muito, muito, muito. Isso dá-me um conforto muito grande. O que me faz confusar esta história é ele ter desaparecido, erradicado da tradição oral da família e ter desaparecido e ser esquecido. Pois não sei se é uma opção, mas esta questão da genealogia interrompida está bem presente em mim. Eu muitas vezes tenho sonhos recorrentes e tive com ele, já não tanto, agora deixei de ter, tenho com o papá, de alguém que está ausente, cujo motivo eu não sei, desconheço o motivo, e depois fico muito espantada e quero interrogar as pessoas porque é que tiveram tanto tempo ausentes. Respondem por evasivas e eu nunca chego a nenhuma conclusão. Tem muito a ver contigo, essa forma de estar na vida. O quê? Interrogadora? Sim. E querer respostas dos outros. Respostas para as tuas inquietações. É que as pessoas não têm respostas. Não têm respostas.